Se estás a ver este vídeo, é porque queres saber se a tua experiência foi um trauma. Bem, a resposta não é fácil e depende do tempo e do lugar. Por exemplo, na Rússia atual, o trauma de guerra é provavelmente uma abstração. E já na Europa medieval, aceitar um escravo seria um direito senhorial, ao passo que, se fosse uma duquesa, seria uma calamidade. Mas o que é então o trauma psicológico? Para responder a isso, façamos uma analogia física. Imaginemos uma pessoa que tem um acidente e com isso sofre uma lesão que leva a uma imobilidade permanente. Da mesma maneira, o trauma psicológico é um evento ou série de eventos que lesa uma pessoa de forma tão fundamental que ela é incapaz de recuperar e desenvolve uma disfunção prolongada. Por serem tão perturbadores, estes eventos atingem a pessoa em dimensões como sobrevivência, integridade física, integridade sexual, sentido de identidade e dignidade, direito a ser amado e sentimento de pertença. Já quanto à disfunção, esta pode ocorrer de múltiplas formas, mas a mais direta e comum chama-se perturbação do stress pós-traumático. Os traumas podem ser classificados de várias maneiras. Primeiro, quanto à sua intensidade, e aqui podemos falar de traumas com T grande e traumas com T pequeno. Traumas com T grande são aqueles que são reconhecidos oficialmente pelos manuais de psiquiatria. Têm uma alta intensidade e podem ser mais ou menos frequentes. Alguns destes traumas têm causas não humanas como acidentes rodoviários, desastres naturais ou incêndios não criminosos. Já outros são atribuídos ao ser humano, o que os torna muito mais traumatizantes. Aqui incluem-se traumas de guerra, escravidão ou exploração sexual, crimes como assassinatos, abuso sexual físico ou emocional e negligência grave. Já os traumas com T pequeno não são reconhecidos oficialmente e têm um alto limiar, sendo necessário vários eventos para traumatizar um número significativo de pessoas. Infelizmente, é exatamente isto que costuma acontecer, porque estes traumas tendem a ser repetidos, o que pode conduzir a quadros graves e complexos. Aqui incluem-se os traumas de invalidação, nos quais a pessoa experiencia um ataque à sua dignidade, por exemplo, no contexto de bullying, de humilhação a nível laboral ou relacional, de difamação ou de exclusão ou rejeição de grupos minoritários, como os neurodivergentes. Por sua vez, o trauma também pode ser classificado quanto à sua frequência barra complexidade. E aqui temos traumas simples e traumas complexos. Os traumas simples são causados por uma exposição a um único evento, de causa humana ou acidental, e podem ocorrer em qualquer idade. Clinicamente, associam-se à perturbação do stress pós-traumático tipo simples, em que existe reexperienciação do trauma, por exemplo através de memórias intrusivas ou pesadelos, evitamento de estímulos que evocam o trauma e hiperexcitação, como ansiedade ou insónia. Já os traumas complexos envolvem uma exposição repetida e prolongada, sendo comum a mistura de vários tipos de trauma. São causados por outro ser humano, como no caso do abuso sexual e bullying, em situações em que a vítima não consegue escapar ou pedir ajuda. E, embora possam ocorrer em qualquer idade, são mais comuns em crianças e adolescentes. Em termos psiquiátricos, associam-se à perturbação de stress pós-traumático complexo, em que existe, além dos sintomas listados, sintomas como uma autoimagem negativa, problemas na regulação emocional e dificuldades interpessoais marcadas. Faz-se agora uma breve nota em relação às diferentes formas de viver um trauma, que incluem experienciar diretamente, testemunhar, como o caso de uma pessoa que vê outra a ser torturada, tomar conhecimento, como o caso de um pai que vem a saber que a filha foi violada, e contactar constantemente com material mórbido, como no caso de polícias que têm de assistir a vídeos de pedofilia. Por fim, interessa realçar que, seja qual for o trauma, o seu impacto depende da pessoa em questão, que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade, e do contexto vigente, o qual falha em proteger essa pessoa. Esta ideia fica patente nos casos de traumas complexos, que tipicamente são infligidos a menores num contexto intrafamiliar. Aqui, o cuidador transforma-se num abusador, que culpabiliza a criança, lhe transmite mensagens paradoxais e lhe impõe um silêncio tão grande que ela não entende o que lhe estão a fazer é errado e anormal. O impacto do trauma é muito maior quando as pessoas à volta não tentam evitar o abuso, o que, entre outros motivos, se pode ver a uma negação do estilo. É tão horrível que prefiro não ver. Chegamos agora ao fim do vídeo. Se identificaste com ele, respeita o teu tempo para absorver a informação. Toma consciência que existe tratamento e procura ajuda especializada de profissionais de saúde mental com experiência em trauma. Fica bem e obrigado.